Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. Tô gravando aqui na rua porque se eu não mexer o carrinho, a criança chora. Então tô vindo aqui na rua, mexer um carrinho, ele dormiu, vamos ver se o áudio vai ficar bom. É o seguinte, esse vídeo de hoje é para falar sobre o castelo de Miramari, que eu tinha prometido para vocês, que eu fui visitar. Ou seja, é um vídeo que tem conexão com um dos vídeos postado no canal do Paulo Rezzutti, A História Não Contada. A gente já aprendia muito com o Paulo Rezzutti, né? Tanto nos livros dele e depois com o canal dele. Mas agora que ele está fazendo uma parceria com a pesquisadora, a Cláudia Witt, eu acho que o nome dela é Cláudia Witt, tá ficando realmente muito interessante, porque o que ela pesquisa complementa demais as coisas que ele traz no canal dele. Então assim, eu tenho visto vídeos ótimos com ela no canal e eu aconselho demais. E esse vídeo de hoje, que a gente vai falar sobre o castelo de Miramari, tem conexão com o vídeo que eu vou deixar aqui em cima ou aqui em cima, não sei direito onde que aparece. É o vídeo em que ela fala sobre uma paixão mexicana, né? Uma novela mexicana, que é a história do Maximiliano com a Maria Amélia, que era a filha da imperatriz Amélia com Dom Pedro I. Então, gente, vou começar aqui pela viagem, né? A viagem que eu fiz para conhecer o castelo de Miramari. É o seguinte, eu estava na Eslovênia, mais precisamente na cidade de Ljubljana. Vocês já ouviram falar em Ljubljana? Ljubljana é a capital da Eslovênia e é um daqueles lugares que a gente nunca achou que a gente iria na vida da gente, né? Mas por incrível que pareça, eu já fui a Ljubljana três vezes e gosto muito de Ljubljana. Eu passei a amar Ljubljana, gosto bastante, inclusive gosto bastante da Eslovênia e gosto bastante daquela região ali da Europa também, que é uma região próxima dos Alpes. Vou falar pra vocês por quê. Mas aí, gente, é o seguinte, a primeira vez que eu fui a Ljubljana, eu fui numa viagem de grupo com amigos meus e do meu marido, né? Então foi bem legal, a gente saiu de Budapeste, foi de carro, aí a gente foi passando, a gente passou primeiro pela Eslováquia, aí depois a gente passou por Viena, aí depois a gente foi para Ljubljana, aí depois a gente foi para Croácia, tudo de carro, foi realmente muito legal. E a segunda vez que eu fui a Ljubljana é porque uma amiga minha estava morando lá, a Marcela. A gente foi visitar lá em Ljubljana. Era uma cidade que eu já conhecia, pelo menos en passant, que eu já tinha ido antes, né? Tinha ido em 2012, se não me engano. E fui lá em 2016 de novo. Teve um dia que eles disseram, por que você e seu marido não pegam o nosso carro e vão dar um passeio? Eles não podiam dar o passeio. Aí a gente disse, meu Deus, pegar o carro deles para dar um passeio? Eles disseram, pega o carro, vai dar um passeio. Aí a gente disse, aonde? A gente já conhecia Bled, a cidade de Bled, lá na Eslovênia, que eu também aconselho demais. Um dia eu trago aqui para vocês porque a cidade é linda. E aí eles disseram, vai num lugar novo, vai ali em Trieste na Itália. Aí eu disse, e é perto? Eu não sabia. E aí eles disseram, é perto. Era 1 hora de carro, 1h30 de carro. E aí, esse aqui é um vídeo para falar para vocês do como a gente não sabe as coisas, né? Eu não sabia muitas coisas e continuo não sabendo muitas coisas. É por isso que eu estou aconselhando para vocês assistirem esses vídeos do canal do Paulo Rezzutti, né? E também quando ele chama a Cláudia Witt para falar. Porque eu tenho aprendido muito lá e todo dia que passa a gente vai aprendendo mais. E nesse dia eu aprendi bastante ali com esse casal de amigos. Que eles me disseram assim, vai lá, você vai gostar, porque em Trieste tem um castelo chamado Miramari e tem até um retrato de Dom Pedro II lá dentro. Aí eu disse, tem um quadro, uma pintura de Dom Pedro II. Eu disse, por quê? Aí eles disseram, parece que o cara que construiu o castelo, o Maximiliano, ele era primo do Dom Pedro II. Aí eu disse, gente, não sabia. E ainda me informaram uma coisa que sempre, né, acende aquela luzinha para quem fez faculdade de história, quem gostava de história na escola, que eles disseram, Maximiliano é aquele doido que morreu lá no México, fuzilado, aquele que tentou ser imperador do México. Aí eu, lembro. Muito bem, pegamos o carro e fomos até Trieste. Vou tentar trazer imagens aqui para vocês verem. Trieste fica no nordeste da Itália, bem na fronteira ali, bem pertinho, tanto da Eslovênia quanto da Croácia. E há uma coisa interessante quando a gente vai estudar essa parte do mundo e a história também dessa parte do mundo, é que essa região já foi várias coisas, né? Ela nunca foi, ela não era Itália desde sempre, até porque vocês sabem que a Itália só nasce, né, em 1870 com a unificação italiana. Então essa região aí, na época em que o castelo foi construído, ela era do Império Austríaco, tá? Trieste fazia parte do Império Austríaco.
E é por isso, então, que Maximiliano, né, um dos arquiduques, um dos descendentes da família Habsburgo, é por isso que ele construiu o castelo dele ali. E por que eu adorei o passeio? Realmente o passeio foi muito bom. É porque, gente, eu adoro praia, sobretudo praia de mar claro, né? Quando o mar é bem claro, bem bonito. E ali no Adriático o mar é muito claro, é muito bonito. E quando eu cheguei lá, parecia um cenário assim de um filme romântico, sabe? Que parece uma fortaleza medieval, construída bem na frente do mar. Se você gosta do filme da Pequena Sereia, vocês devem lembrar do desenho da Disney, lembra muito o Castelo do Príncipe Eric. Por quê? Porque ele é construído na beira-mar. Parece até que uma sereia vai te visitar e tal, ali perto, né? O castelo foi construído entre 1856 e 1860. Né? E o estilo dele é um estilo eclético, que era bem comum nessa época, né? No século XIX, o estilo eclético. O eclético, gente, é um estilo que mistura vários estilos de vários períodos históricos, né? Então você tem um pedaço que é meio gótico, um pedaço que é meio renascentista, um pedaço que é meio barroco, né? Você vai misturando tudo. Então, mas a inspiração ali era realmente bastante medieval, nesse sentido de que parece com uma fortaleza medieval na frente do mar. E outra coisa que eu adoro, sobretudo quando eu estava morando lá na Bélgica, que era um lugar frio, né? É que na Eslovênia estava frio, lá em Ljubljana estava frio. Mas assim que a gente chegou em Trieste, quando a gente foi descendo de carro até Trieste, chegando ali na beira do mar, o tempo já era outro, estava muito melhor e tinha sol, sabe? E o que era maravilhoso nesse lugar que tem sol, que o tempo estava melhor? Tem um jardim enorme nesse castelo, né? Acho que são 22 hectares. E é um jardim de frente para o mar. Não só um jardim de frente para o mar, como é um jardim descendente, porque ele é em degraus. Descendente ou ascendente, né? Se você está vindo do mar, você pode subir os degrauzinhos, né? E o jardim é muito bonito, tem várias fontes, vários chafarizes, tem muitas estátuas, eu também adoro estátuas, tem flores, tem várias plantas. Então, assim, é realmente um lugar romântico, bonito, e é na frente do mar, do Adriático, que a água é muito clara. Eu vou tentar trazer aqui umas imagens para vocês. E aí eu fiquei pensando, gente do céu, quem tem um castelo desse vai ser fuzilado no México? Vai entrar numa história doida para morrer no México? Por que não ficou quieto ali? Por que não sossegou o facho ali? E não morou ali pelo resto da vida até morrer de velho? É o que eu faria, né? Se eu tivesse aquele castelo de frente para o mar, é o que eu faria. Não sei se você faria isso. Mas aí, gente, fui assistindo, então, o vídeo do canal do Paulo Rezúti com a Cláudia Witt, que ela contou a história do Maximiliano, o cara que construiu o castelo. Construiu não, né, gente? Ele mandou construir, né? Ele era um cara realmente muito romântico, muito romântico. E aquele castelo fez todo sentido. E assim, eu não deveria repetir a história aqui pra vocês, porque vocês podem clicar aqui no vídeo, né, ir lá e assistir, né, porque ela conta com bastante propriedade. Mas eu vou aqui resumir um pouquinho pra vocês verem os highlights, as partes que eu mais gostei. Que em 1817, a imperatriz, a Leopoldina, né, que era arquiduquesa da Áustria, ela foi pro Brasil casada já, né, ela casou por procuração em Viena, que ela casou com Dom Pedro I. Então ela chegou no Brasil em 1817. E assim, por mais que seja muito famoso o romance de Dom Pedro II com a Marquesa de Santos, né, com a Domitila, que só começou em 1822. Então, de 1817 até 22, a gente pode dizer que o casamento de Dom Pedro I com a Leopoldina foi um casamento legal, assim, deu bastante certo, tá? Inclusive, eles tiveram vários filhos, né? E aí, gente, depois vocês sabem que degringolou bastante, muito por causa da Domitila também. Mesmo que não fosse a Domitila, Dom Pedro I era um cara, né, de pular a cerca, ele certamente arranjaria outras, como arranjou, né? A Domitila também não foi a única. E em 1825, em dezembro, dia 2 de dezembro de 1825, nasce o Dom Pedro II, né? Que viria a ser, né? Nasce o príncipe Pedro, que viria a ser o nosso Dom Pedro II. E já em 1826, em dezembro também, um pouquinho depois que o Dom Pedro II faz um aninho de idade, ela morre. Então, Dom Pedro II tinha só 1 ano de idade, em dezembro de 26. E o Dom Pedro I, então, tem que arranjar uma nova esposa. E aí ele passa 1827 inteiro, 1828 inteiro, 2 anos inteiros,
procurando na Europa qual seria, né, alguém de alguma família real que pudesse vir a casar com ele. Só que ele estava com muita má fama, né, muita má fama, porque o casamento dele foi muito conturbado e a Leopoldina mandava cartas para a família, ela contava o que acontecia com ela, né? Então a fama dele correu à Europa de que ele não era muito bom aí com as esposas dele. Só que ele conseguiu uma esposa, ele finalmente conseguiu uma esposa que vinha da Baviera. A Baviera fica no sul da Alemanha. Meu filho está acordando, eu vou ter que balançar um pouquinho. Vocês se importam se eu andar um pouco com o carrinho e falar andando? Mas aonde que eu estava? Assim. Então ele consegue casar com uma moça, né, com a Amélia de Leuchtenberg, que era de uma casa real lá no sul da Alemanha, na Baviera. E ela vai para o Brasil, né? Eles ficam pouco tempo no Brasil, porque ela chega no Brasil, se eu não me engano, em 1829. Eles também se casam por procuração. E aí ela vai para o Brasil, ela chega em 29 no Brasil, 1829. Mas já em 1831, no dia 7 de abril de 1831, vocês sabem que Dom Pedro I, por problemas políticos no Brasil, o Dom Pedro I tem que abdicar e eles voltam para a Europa. Só que quando a Amélia de Leuchtenberg, ela já era imperatriz do Brasil, né? Quando ela volta para a Europa, né? Inclusive está havendo problemas políticos em Portugal do Dom Pedro I com seu irmão, o Dom Miguel, que usurpou o trono, né? Isso tudo vocês podem ver lá no canal do Paulo Resulti, tá, gente? Mas então é por causa disso que o Dom Pedro I e a sua esposa, eles vão para Paris. E a Amélia já estava grávida. Ela estava grávida de uma princesa que quando nasceu, ela nasceu já no ela nasceu no dia 30 de novembro de 1831. Ela nasce em Paris, porque é para Paris que eles vão, porque eles não podem nem ir para Portugal por causa desses problemas políticos, né? Só depois que eles conseguem ir. Dom Pedro I tem que conseguir um exército, porque ele tem que entrar em guerra com o irmão dele. É uma confusão dos diabos. Renderia várias séries do Netflix e vários filmes ótimos, isso tudo aí. Seria realmente muito interessante. E eu aconselho para vocês um livro que eu estava lendo, que eu adorei e me encantei ainda mais pelo Dom Pedro I, que é a história de brasileiros em Paris. Eu vou pegar a referência certinha para vocês, tá? Então essa menina nasce lá, ela é uma princesa do Brasil, a Maria Amélia. E o Dom Pedro I consegue, então, finalmente, dinheiro para poder montar o exército dele. Ele volta para Portugal, desembarca lá no porto, tem a batalha, passa algum tempo, né, guerreando, acaba vencendo. Coloca a filha dele mais velha justamente com a Leopoldina, que já tinha morrido, né? Ou seja, a irmã mais velha do Dom Pedro II, aqui do Brasil. Coloca, então, a Maria da Glória, que se torna Maria II lá em Portugal, coloca lá no poder. Só que já em 1834, o Dom Pedro I morre. Ele vem a morrer porque a saúde dele ficou muito frágil, né, nessa história toda, inclusive porque ele guerreou. Ele era um príncipe que... O Dom Pedro I é realmente um personagem muito interessante, gente. Digamos que se a gente fosse dizer alguma coisa sobre ele, é que ele é arrebatador, ele é emocional, arrebatador, um cara culto, tocava música, era esquentado mesmo, era fogoso mesmo, mas é realmente uma pessoa, é um personagem tanto, e que consegue vencer o irmão, inclusive guerreando ele próprio, e meio que perdendo a vida por causa disso, né? Ele pega a tuberculose e morre. Então essa princesa, a Maria Amélia, ela novinha, né? Ela perde o pai. E aí tem várias pessoas que inclusive perguntaram para Cláudia e para o Paulo por que a Amélia de Leuchtenberg, que era imperatriz do Brasil, por que ela não volta para o Brasil então, depois que o Dom Pedro I morreu, com a princesinha dela, né? Por causa de vários problemas políticos, né? Eu já tinha falado para vocês que o Dom Pedro I teve que abdicar. O Brasil estava sendo governado nessa época por uma regência, porque o Dom Pedro II ainda era uma criancinha pequena. Não quiseram que ela voltasse. Inclusive, a Amélia, né, a imperatriz do Brasil, a Amélia de Leuchtenberg, ela pedia ao governo brasileiro para que a filha dela fosse reconhecida como princesa imperial do Brasil, assim como as outras irmãs de Dom Pedro II também já eram. E que também fosse pago a ela, né, que ela tivesse direito a um dote quando ela viesse a se casar. Eu só sei, gente, que isso só foi resolvido quando Dom Pedro II, com 15 anos de idade, né, quando ele assume o trono, lá em 1840. Muito bem. E aí a Cláudia estava contando no canal do Paulo Resulti, nesse vídeo, que eu muito aconselho que vocês vejam,
E ela estava contando que quando a Amélia tinha, a princesa Maria Amélia tinha 7 anos de idade, houve um encontro numa região lá na Baviera, lá no sul da Alemanha, se eu não me engano era essa região. É um encontro de vários monarcas, de várias famílias reinantes na Europa, porque eles iam traçar casamentos, né, bolar casamentos para a nova geração, a geração dessas crianças pequenas, como a princesa Maria Amélia, por exemplo. No Império Austríaco, o filho mais velho do imperador austríaco, ele era o Francisco, né, o Francisco José, aquele que um dia viria se casar com a princesa Sissi, a famosa princesa Sissi, tá? Mas calma, que ele ainda é criança. E ele tinha um irmão ainda menor, tá? Um garotinho de 6 anos de idade, que era o segundo filho do imperador, né? Então era a segunda criança, que era o Maximiliano. E aí, então, a família do Maximiliano faz tratativas com a Amélia de Leuchtenberg, que é a imperatriz do Brasil, só que vivendo exilada, né, em Portugal, ela está morando em Lisboa. Eles fazem tratativas para que Maximiliano pudesse vir a se casar com a princesa Maria Amélia. Então, ela tem 7 anos de idade e ele tem 6 anos de idade. A Cláudia traz as possíveis conversas que eles devem ter tido naquela época, quando eles eram crianças, porque tem alguns escritos que sobraram desse período de quando eles eram crianças. Então, por exemplo, uma das coisas que eu achei interessantíssimas que ela fala é que o Maximiliano, desde criança, ele dizia que queria morar na frente do mar. E ele conseguiu isso, né? Porque ele construiu o castelo de Miramare. Só que morou lá há pouco tempo, porque depois resolveu se meter numa enrascada no México. Por quê, Senhor? Por quê? Mas ele dizia que queria morar de frente para o mar. E ele gostava muito de plantas, ele sempre gostou muito de plantas. Eu falei pra vocês que o jardim lá no Castelo de Miramar era incrível, né? E a Amélia, a princesa Maria Amélia, contou pra ele, e ela devia parecer muito interessante pra ele, devia ser uma menininha muito interessante, porque ela disse pra ele: ah, eu sou irmã mais nova do imperador do Brasil. Imagina, gente. E o sonho dela de criança era visitar o Brasil. Ela queria um dia conhecer o Brasil, não só para conhecer a família dela, né, para conhecer esse irmão dela, mas para conhecer também o Brasil. E como ela recebia cartas do Brasil e a mãe dela contava histórias para ela, uma das coisas que ela falou para ele, que ela gostava muito, que queria conhecer, eram os beija-flores, né? Aqui no Brasil vocês sabem que é cheio de beija-flores. Aqui eu tô nesse jardinzinho aqui de Brasília, né? E o Maximiliano parece que ficou encantado com aquela menina. Então eles brincaram, se deram muito bem e tal. Passaram-se muitos anos, né? Eles não se encontraram mais, mas os dois estavam prometidos. Então eles guardavam a lembrança um do outro, porque já se sabiam prometidos para se casarem um dia. Ele entra na marinha austríaca, né? Ele se torna um almirante lá da marinha austríaca e começa a viajar por grande parte do mundo, né? E ele gostava muito de viajar. E aí um dia ele resolve então parar em Lisboa, que era justamente para poder visitar essa moça com quem ele viria se casar. E é um encontro romântico, os dois voltam a se gostar muito, né? E é interessante isso, que você, quando se encontra criança, você tem uma impressão. Depois, quando você se encontra de novo, pode ser que você não goste, né? Mas eles se gostaram de novo e conversaram muito e passearam. Ela voltou a falar para ele dessa ideia que ela tinha de ir para o Brasil e tal. E aí a Cláudia fala do porquê que possivelmente eles não se noivaram oficialmente nessa época. Muito provavelmente é porque o governo brasileiro ainda não tinha estabelecido de quanto seria o dote dela, né, do casamento. Provavelmente foi por causa disso. Mas se gostaram muito. Acontece, gente, que a saúde da Maria Amélia já estava indo muito mal, porque ela tinha tido uma doença, se não me engano, ela tinha tido uma escarlatina, que a Cláudia falou. A saúde dela estava indo muito mal. E ela acabou pegando tuberculose também, assim como o pai, Dom Pedro I, que morreu de tuberculose, ela acabou pegando tuberculose. E uma coisa que eu não sabia, mas nessa época na Europa, a Ilha da Madeira, que é uma ilha que pertence a Portugal, até hoje ela é território português, ela fica bem assim, bem no Atlântico mesmo, né? Já bem afastado de Portugal, mas pertence a Portugal. A maioria das pessoas de dinheiro, né, que tinham dinheiro, quando estavam com tuberculose, iam para Portugal para se tratar, não, para a Ilha da Madeira para se tratar. E foi o que aconteceu.
a Amélia de Leuchtenberg levou a filha dela, ela era a única filha que ela tinha, levou a menina para se tratar lá na Ilha da Madeira. E aí o que aconteceu? O Maximiliano foi lá visitá-la na Ilha da Madeira. Foi lá visitá-la, eles conversaram bastante. Ela deu para ele um pedaço do cabelo dela que ela cortou e ele guardou dentro de um anel, né? E ele ficou usando esse anel. E aí, gente, o que importa é que pouco tempo depois ela veio a morrer. Ela morreu, a princesa Maria Amélia morreu novinha, ela, se não me engano ela tinha 21 anos de idade. E o Maximiliano nunca esqueceu essa menina. É por isso que ele era realmente muito romântico, bem típico desse período, né? E aí, depois de algum tempo, ele veio a se casar com uma outra princesa, porque o irmão dele, inclusive, fez pressão, né? O irmão dele, que já estava casado com a Cici, fez pressão. Bom, eu já casei, eu sou o irmão mais velho, eu já casei. Já se passaram 4 anos que Maria Amélia morreu, você tem que bola pra frente, né? Você tem que arranjar outra pessoa, vamos casar aí, né? Bora. Porque vocês têm que ter descendência e tudo mais. E aí, foi acordado de que ele casaria com a princesa Charlotte ou Carlota da Bélgica. Ela era filha do Leopoldo I, que é o primeiro rei dos belgas, né? Com a sua segunda esposa, Luísa. Inclusive lá em Bruxelas, muita coisa se chamava Luísa por causa dessa primeira rainha dos belgas, né? Ela também só teve, de menina, ela só teve essa, né? Que era a Carlota. Aí o Maximiliano se casou com a Carlota, né, com a Charlotte, e eles construíram esse castelo de Miramare para morar lá em Trieste. Como eu falei para vocês, ele era do Império Austríaco, né, ele era o segundo filho, né, do imperador austríaco, e Trieste aí, que hoje é Itália, mas naquela época fazia parte do Império Austríaco. Inclusive foi dado para ele o título de vice-rei daquela região, da região do Lombardo-Veneto. É que quando eles se casam, vocês sabem qual é a lua de mel que ele faz com a Carlota, a Charlotte? Adivinhem a lua de mel que ele faz. Ele leva a mulher para a Ilha da Madeira, gente. Onde morreu a outra menina, não? É surreal, né? É surreal. Leva a menina para a Ilha da Madeira e ainda visita o lugar onde a Maria Amélia morreu. Olha que coisa. Vai nos mesmos lugares que ele foi com a Maria Amélia, ele vai com a esposa dele, com a Charlotte, né? Meu Deus. Não se separa daquele anel dele por nada, o anel onde tem o cabelo da Maria Amélia. E deixa a Charlotte na Ilha da Madeira, pega o navio dele, porque ele era almirante, né? E vai para o Brasil. Porque certamente deve ter sido isso que ele combinou com Maria Amélia, que seria a lua de mel dos dois. Eles certamente iriam para o Brasil se eles tivessem se casado, porque era um dos sonhos dela, era conhecer o Brasil e o Dom Pedro II, que era irmão dela e tudo mais. E aí, quando ele chega no Brasil, ele vai a Petrópolis atrás do Dom Pedro II, só que o Dom Pedro II estava viajando, e ele só encontra lá as meninas, a princesa Isabel e a princesa Leopoldina. Quem estava com elas era a preceptora delas, né? A condessa de Barral. E aí, ele dança com elas, ele vai num jantar com elas, elas ficam muito empolgadas de estar conhecendo aquele primo, né? É um primo do pai delas. Elas ficam pensando que talvez ele esteja querendo arranjar casamento para algum outro parente da família dele, até porque para ele não era, porque ele era um recém-casado, inclusive, né? Ele tinha acabado de deixar a esposa dele lá na Ilha da Madeira. E aí depois ele viaja para o Espírito Santo para encontrar com o Dom Pedro II, encontra com o Dom Pedro II, o encontro parece que é muito agradável, e deve falar para o Dom Pedro II, deve contar a história da Maria Amélia para o Dom Pedro II, né? Que é uma meia-irmã dele que morreu. E adivinha o que o Dom Pedro II dá de presente para ele? Uma caixa cheia de beija-flores. Olha, gente, olha aí que coisa, a conotação, né? Justamente beija-flores, que era tudo que a Maria Amélia sempre quis ver e sempre quis ter. E aí, gente, como ele gostava muito de flores, ele coleta muitas flores, muitas mudas de plantas do Brasil, e também leva esses beija-flores. Por quê? Porque estava construindo o castelo dele lá de Miramare. E, como eu falei para vocês, o jardim lá é incrível e ele queria essas espécies para colocar lá. A questão do México, que é uma questão que só mostra o quanto Maximiliano realmente era um cara muito romântico, ingênuo também, vejam como ele é ingênuo, é que havia
um imperialismo muito grande da Europa em várias regiões do mundo, né, no século XIX, sobretudo na África e na Ásia, né? Vocês sabem que os países africanos que vocês conhecem hoje foram colônias da Europa por muito tempo. Mas aqui na América a gente também não estava livre deles, não. E, gente, havia um imperialismo muito forte da França em relação ao México. E aí, eu não vou ficar explicando para vocês os detalhes de como foi essa situação no México, mas o que importa é que a França, o Napoleão III, que era sobrinho do Napoleão que vocês conhecem, o famoso, né? Ele queria monarquizar, ele e a esposa dele, a Eugênia de Montijo, eles queriam monarquizar vários países na América, né? Não só o México, não. Eles achavam que o exemplo do Brasil era um bom exemplo, que era uma monarquia, e queriam colocar vários príncipes da Europa, né? Ou seja, esses segundos filhos que não tinham tronos na Europa para governar, mas podiam ser reis nessa região do mundo, na América. E não dá outra, né? Convidam o Maximiliano, que é justamente o segundo filho, né? Colocam ele como imperador do México. Só que, gente, a população do México não queria muito saber dessa história não, tá? E ainda por cima, o Maximiliano, como ele era romântico e um personagem interessante, como eu falei para vocês, ele era liberal e ele queria implantar várias medidas liberais. Só que as únicas pessoas no México que apoiavam essa iniciativa de um império europeu, um império austríaco no México, eram justamente os conservadores. Então, veja, o único que te apoia são os conservadores e você ainda tenta implantar medidas liberais, não vai dar muito certo, e não deu. Aí, sobretudo, quando a França tirou o exército dela, porque a região estava invadida com o exército francês, sobretudo quando a França tirou o exército dela da região, aí o Maximiliano ficou ferrado mesmo, ele foi preso, inclusive o Napoleão III aconselhou que ele abdicasse do trono e fosse embora. O próprio Napoleão III que conseguiu essa enrascada para ele, depois falou: filho, vaza daí, vai. Só que ele fala não. Por que ele fala não? Porque Maximiliano é um romântico, né? Aí ele fala: não vou abandonar minha tropa, meu exército, meu povo, o povo mexicano. E aí ele é preso e é fuzilado, ele é morto no México. Antes de morrer, né, chega um padre para se confessar e ele passa para o padre as últimas coisas que ele tem com ele no corpo dele. O que é? Justamente o tal do anel com o cabelo da Maria Amélia, gente, que ele não esqueceu nunca, né? E que ele pede para que seja entregue para a mãe dela, que é a Amélia de Leuchtenberg, a ex-imperatriz do Brasil, que está morando em Lisboa. Então, como vocês podem ver, a história é muito, muito, muito romântica, né? E a Charlotte, ela se salva, né? A mulher dele se salva, só que ela acaba se tornando louca, ela fica louca e mora no manicômio pelo resto da vida. Olha só a história, gente. Então, esse foi um vídeo para falar para vocês que eu fui no Castelo de Miramare, justamente o Castelo de Miramare, que foi construído pelo Maximiliano para morar junto com a Charlotte, a Carlota, que teve esse fim tão infeliz, né? Nunca foi verdadeiramente amada pelo Maximiliano, que estava sempre sonhando com essa princesa morta, né? Com esse espírito da Maria Amélia. E ainda por cima, quando o marido morreu fuzilado no México, ela acabou ficando louca e foi internada num manicômio por décadas e décadas e décadas. Eu espero que vocês tenham gostado das fotos do castelo e do vídeo do castelo que eu trouxe aqui. É realmente muito bonito. Se eu pudesse voltar lá, eu voltava. Como eu falei para vocês, lá dentro do castelo tem um retrato, tem um quadro do Dom Pedro II, porque era primo dele, né? E ele ainda chamava de primo-irmão, que ele chamava. E depois eu posso trazer aqui outros vídeos para vocês falando sobre Ljubljana, sobre a Eslovênia, outras cidades na Eslovênia como Bled, e a Croácia, e Budapeste, porque isso tem muito a ver também com a história do Império Austríaco e do Império Austro-Húngaro, porque toda essa região aí fazia justamente parte do Império Austríaco nessa época, tá bom? Só depois é que eles vieram se tornar Iugoslávia e que depois eles vieram se tornar países independentes. Então é isso, eu tenho que ir para casa, tá anoitecendo, meu filho tá aqui, ele voltou a dormir, como vocês podem ver, porque eu fiquei balançando o carrinho. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Gente, por favor, se inscreva no canal. Vamos chegar aí a 100 mil membros. Será que a gente consegue chegar a 100 mil membros? Desculpa pelo vídeo movimentado e andando, mas é porque se eu não mexer o carrinho, ele acorda. Então é isso, gente. Beijos.
e até a próxima. Inscreva-se no canal, like no vídeo, compartilha com todo mundo que vocês conhecem. Beijos!